Alaska 261, estamos em uma descida aqui. Mas perdemos o controle vertical do nosso avião. Como piloto, existem algumas situações nas quais você espera nunca, jamais ter que enfrentar. E uma delas é, obviamente, a perda total dos controles da sua aeronave, sem nenhum checklist disponível para te ajudar a resolver isso. Este será um relato de arrepiar sobre um dos acidentes aeronáuticos mais impactantes da história moderna. Também é uma história de habilidade de pilotagem e determinação em continuar voando, independente do que aconteça. Fique ligado. A história do voo 261 da Alaska Airlines aconteceu em 31 de janeiro de 2000, mas não foi aí que essa história realmente começou. O que aconteceu aqui teve sua origem bem no fundo, em algo que eu chamo de desvio organizacional. E para entender isso, teremos que voltar muitas décadas, voltando até a certificação da aeronave envolvida. E depois disso, também precisamos analisar a empresa que a operava. A aeronave do acidente era um McDonnell Douglas MD-83, que é uma variação do DC-9 original, lançado em 1965. O DC-9 esteve em produção até 1982, sendo então sucedido pelo MD-81, MD-82, MD-83, MD-88 e, por fim, pelo Boeing 717. Mesmo com muitas melhorias nos modelos posteriores, o projeto e os sistemas principais ainda vinham do DC-9 original. A parte da aeronave que se tornará importante nesta história é o empenagem, ou a asa traseira da aeronave. Ela consiste na empenagem vertical, que, juntamente com o leme de direção, estabiliza e controla a aeronave em torno do eixo de guinada, e por isso é chamada de estabilizador vertical. No topo do estabilizador vertical está localizado o estabilizador horizontal. Agora, o estabilizador horizontal e os profundores controlam a aeronave em torno do eixo de arfagem, ou seja, são comandos que direcionam o nariz da aeronave para cima ou para baixo, e o controle de arfagem é feito principalmente de duas formas. Se o piloto quiser fazer a aeronave, por exemplo, subir, ele pode puxar o manche para trás, o que vai acionar, mecanicamente, pequenas abas de controle na parte traseira da aeronave, os profundores. Essas abas de controle se moverão para baixo, forçando os profundores principais para cima com o auxílio das forças aerodinâmicas. E esse movimento, por sua vez, fará com que o nariz da aeronave comece a subir, iniciando a arfagem para cima. Os profundores fornecem o controle primário de arfagem, mas puxar continuamente o manche seria muito cansativo durante longos períodos de voo. E, além disso, a quantidade de força necessária para empurrar ou puxar também mudaria, dependendo da configuração da aeronave, da velocidade e das mudanças de peso. É preciso neutralizar essas forças de algum modo, e é aqui que chegamos. O uso do estabilizador horizontal móvel, que é basicamente toda a asa traseira horizontal onde os profundores estão montados. O estabilizador horizontal móvel em ação. O estabilizador horizontal móvel do MD-80 mede cerca de 12 metros de largura e é fixado no topo do estabilizador vertical com duas dobradiças nas longarinas traseiras e um conjunto difuso na frente, que ajusta o ângulo da borda de ataque. Assim, a aeronave pode ser compensada para aliviar as forças de controle dos pilotos, sendo esse também o principal modo de atuação do piloto automático na arfagem ao ser acionado. Agora, vou abordar a parte técnica, pois essa explicação é essencial para você entender o que ocorreu com essa aeronave. Portanto, preste atenção. O piloto ou o piloto automático pode controlar os movimentos do estabilizador de diferentes formas. Na manche, há dois interruptores, carinhosamente conhecidos como interruptores Pico, que, quando pressionados simultaneamente, serão ativados. Motor de compensador elétrico primário, montado com seu conjunto de engrenagens no bordo dianteiro do estabilizador horizontal. Há também interruptores reserva no pedestal central, que ativam um motor elétrico reserva ali montado. Este é o motor que o piloto automático usa agora, caso haja falha elétrica nesses interruptores. Alavancas de compensador, ao lado do quadrante de potência, chamadas alças de mala,
também podem acionar manualmente o motor principal. Mas o que esses motores fazem então? Bem, quando qualquer um dos dois motores é ativado, eles começam a girar um tubo de torque dentro de um parafuso ACME, que passa por uma porca ACME conectada ao estabilizador vertical abaixo. Isso significa que, à medida que o parafuso ACME gira em qualquer direção, ele vai abaixar ou elevar o ângulo do estabilizador de forma uniforme e suave. Como quando você levanta o carro com um macaco de parafuso para trocar o pneu. Claro, há limites para o quanto o parafuso pode se mover. Isso ocorre por limites programados no compensador, que impedem o funcionamento dos motores elétricos ao serem atingidos. Mas se isso falhar, também existem limitadores mecânicos na parte superior e inferior do parafuso ACME, que servem como garantias finais de que o parafuso não vai se mover além das posições máxima e mínima. Há um interruptor primário de freio do compensador no cockpit, usado para interromper o movimento, caso o motor funcione descontroladamente. Agora, aqueles de vocês com olhar de engenheiro provavelmente já perceberam que há apenas um parafuso e porca ACME neste sistema. Um sistema que suporta as cargas de controle primário da aeronave não deveria ser duplicado para redundância? A McDonnell, Douglas inicialmente demonstrou sua abordagem de redundância às autoridades, que tanto o próprio parafuso ACME quanto o tubo de torque dentro do parafuso eram capazes de manter a integridade estrutural do sistema. Assim, se um quebrasse, o outro manteria o conjunto do parafuso unido, garantindo a redundância necessária. Sobre a porca ACME, ficou comprovado que ela operava mesmo com até 90% dos filetes desgastados. E sua redundância foi alcançada inserindo mais filetes de rosca do que o necessário dentro da porca, além de duplas espirais de rosca. A porca ACME era feita de uma liga ligeiramente mais macia do que o parafuso, então qualquer desgaste naturalmente ocorreria primeiro na porca. Inicialmente, a porca foi certificada para ter uma vida útil de 30 mil horas de voo, mas logo depois, inspeções de certificação revelaram um desgaste maior do que o esperado nos filetes da porca. Por isso, inspeções passaram a ser feitas regularmente para medir o desgaste. E quando atingisse um valor pré-determinado, o conjunto deveria ser substituído. Agora, como muitos de vocês sabem, sempre que há partes mecânicas se movendo umas contra as outras, haverá atrito entre elas. Quanto maior o atrito, mais rápido o desgaste. E por causa disso, a porca e o parafuso ACME precisavam ser lubrificados em intervalos regulares, usando um tipo de graxa certificada e aprovada para a aviação. E é aqui que chegamos ao operador, Alaska Airlines e a FAA. Após a certificação do DC-9 original, a McDonnell Douglas recomendou lubrificar o conjunto do fuso de elevação a cada 300 a 350 horas de voo. Depois, isso foi ampliado para a família MD-80 até 900 horas. Mas em 1996, uma revisão dos intervalos gerais de manutenção passou a incluir a lubrificação em cada verificação C, que ocorria apenas a cada 3.600 horas ou 15 meses, o que viesse primeiro. A Alaska Airlines seguiu as recomendações e aumentou o intervalo de lubrificação para 8 meses, sendo até mais conservador do que o indicado pelo fabricante. Mas, obviamente, isso só vale se os procedimentos de lubrificação realmente forem feitos corretamente. Quando a companhia aérea solicitou à FAA essa extensão, ela foi imediatamente aprovada, pois atendia à orientação do fabricante na época. Mas depois, descobriram que a inclusão da lubrificação no cronograma da C-Check não tinha sido realmente aprovada, nem sequer explicada aos engenheiros originais. Na McDonnell Douglas, isso simplesmente foi incluído junto com várias outras verificações de manutenção, sem avaliação de cada tarefa individual. Em termos de procedimentos, conforme a McDonnell Douglas, a lubrificação da porca deveria ser feita pressionando graxa em um encaixe na porca, até que a graxa começasse a sair por cima e por baixo da porca. Depois, o parafuso precisava ser lubrificado antes de mover o estabilizador totalmente para cima e para baixo algumas vezes, garantindo a lubrificação de todos os componentes. Isso deveria levar cerca de 4 horas para ser feito toda vez. Ao ser questionado sobre como realizava o procedimento, o engenheiro de linha,
último a lidar com a aeronave do acidente, afirmou que levaria cerca de 1 hora para fazê-lo, e ele não conseguia explicar cada uma das etapas individuais. Além disso, devido ao desgaste maior do que o esperado na porca ACME, foi criado um procedimento para medir esse desgaste, usando uma ferramenta que tensionava a porca em direção ao fuso ACME e media o quanto ela se movia. Isso deve ser feito com dispositivos de restrição específicos da Boeing para ajustar a tensão correta. Mas a Alaska Airlines decidiu fabricar seus próprios dispositivos, que tanto pareciam quanto funcionavam de forma um pouco diferente dos projetos da Boeing. Essas verificações de desgaste foram recomendadas a cada 30 meses ou 7.200 horas, o que viesse antes. Mas a Alaska Airlines havia escrito em seus manuais que essa verificação deveria ser feita a cada 30 meses, mas sem limite de horas. Isso significava que, devido à intensa agenda de voos da Alaska Airlines na época, seriam cerca de 9.550 horas entre cada verificação, e a aeronave do acidente estava próxima desse limite. Perto do final desses 30 meses, você consegue ver como as fatias de queijo organizacionais estão começando a ser atravessadas? Isso nos leva ao voo fatídico em 31 de janeiro de 2000. Mas antes de entrar nos detalhes, tudo o que você ouviu até agora está te deixando um pouco nervoso? Você é um passageiro nervoso e devia agradecer especialmente ao patrocinador de hoje, que é a Brilliant. Não porque a Brilliant tenha algo a ver com passageiros nervosos ou em ajudá-los. Eles não têm, mas porque são uma plataforma de aprendizado fantástica, interativa e divertida, que me ajudou a criar um aplicativo para vocês que inclui um assistente de IA. Agora, a IA é baseada em grandes modelos de linguagem e redes neurais. E redes neurais são, na verdade, um dos cursos que a Brilliant oferece, junto com cursos de matemática básica, física e muitas outras coisas. Sem a Brilliant, eu não teria entendido a teoria por trás do assistente de IA Aden que eu criei, que pode responder a todas as suas perguntas sobre medo de voar e sobre aviação em geral. A Brilliant é acessível para estudantes, profissionais ou qualquer pessoa curiosa que queira aprender. Se isso parece interessante para você, e realmente deveria, então você pode clicar no link abaixo, que é brilliant.org/mentorpilot. Isso vai te dar um teste totalmente gratuito, de 30 dias, onde você pode conferir todos os cursos que a Brilliant oferece. E os primeiros 200 de vocês que clicarem nesse link também vão ganhar um desconto de 20% na assinatura Premium de 1 ano da Brilliant, o que é realmente ótimo. E se você estiver interessado no aplicativo Medo de Voar, então pode acessar app.mentorpilot.com. Obrigado, Brilliant. Agora vamos continuar. Na tarde de 31 de janeiro de 2000, a aeronave com o número de cauda November 963 Alpha Sierra chegou pontualmente ao Aeroporto Internacional Licenciado Gustavo Dias Ordaz, em Puerto Vallarta, México. A tripulação chegou após um voo totalmente normal, sem nada em comum. Eles relataram exatamente isso ao entregar a aeronave à próxima tripulação, que voaria de volta para Seattle. Após uma breve parada em São Francisco, o novo piloto se despediu da tripulação anterior e começou a preparar a aeronave para o voo de retorno. Na nova tripulação, 3 comissários de bordo de Seattle organizavam tudo para os 83 passageiros e 2 pilotos experientes. No comando estava o comandante Ted Thompson, de 53 anos, que trabalhava para a Jet America e depois para a Alaska Airlines, desde 1982. Antes de pilotar aviões comerciais, ele voou para a Força Aérea dos Estados Unidos, e na época deste voo já somava pouco mais de 17.750 horas totais e mais de 4.000 horas no MD-80. Ele voava com o primeiro oficial, 57 anos, que também tinha experiência militar prévia, no caso, pela Marinha dos Estados Unidos. Ele havia acumulado 8.140 horas de voo, das quais mais de 8.000 horas foram voadas no MD-80, tornando-o muito experiente neste tipo de aeronave. A aeronave parecia estar em boas condições de voo e não havia problemas ou histórico de problemas nos últimos voos que o comandante pôde verificar ao consultar o diário técnico. O primeiro oficial, Bill, seria o piloto em comando no voo Alaska 261 para São Francisco. E então, o comandante Ted assumiria e faria o último trecho de volta para Seattle. Era um dia lindo para voar, com ventos leves e boas condições de visibilidade.
Assim que todos os 83 passageiros embarcaram, as portas foram fechadas e os motores foram acionados, enquanto eles faziam o pushback do portão. O trim de decolagem foi ajustado para 7 graus de nariz para cima, sem problemas, e às 13h37 horário do Pacífico, o voo 261 da Alaska Airlines decolou normalmente de Puerto Vallarta rumo ao noroeste. O primeiro oficial, Bill, pilotou manualmente até 6.200 pés, certificou-se do trim correto e ativou o piloto automático. Após esse ponto, enquanto a aeronave subia a altitude de cruzeiro de 31.000 pés, o piloto automático continuou a trimar normalmente com o motor elétrico de emergência, como projetado. No entanto, sem o conhecimento do piloto, começaram a ocorrer eventos na traseira da aeronave. Dentro da porca ACME, que mantinha o conjunto do fuso de comando unido por várias milhares de horas, o parafuso vinha desgastando as roscas mais macias da porca, quase sem nenhuma graxa, para lubrificá-lo. E agora, restava apenas um pequeno fragmento da rosca original para guiar o parafuso. Enquanto o piloto automático girava, quando a aeronave subiu além de 23.400 pés, o último movimento de compensador do estabilizador foi registrado no gravador de dados de voo, e depois disso ele travou em uma configuração de 0,4 graus nariz para baixo. Agora, não podemos saber ao certo o que fez com que ele travasse, mas é possível que as pontas do que restava da rosca da porca ACME tenham ficado tão fracas que começaram a se dobrar sob a carga do parafuso, o que fez com que o parafuso emperrasse. De qualquer forma, a maneira como os pilotos teriam percebido isso seria ao ver que o piloto automático não conseguia manter a velocidade e a razão de subida, já que simplesmente não conseguia mover o estabilizador. Inicialmente, a aeronave continuou subindo a uma velocidade indicada de 330 nós, mas então começou a nivelar lentamente ao atingir cerca de 26.000 pés. Enquanto isso acontecia, a velocidade começou a diminuir, e então a aeronave reiniciou sua subida, e a velocidade caiu ainda mais para 285 nós. Nesse momento, a luz de advertência do anunciador de compensador também acenderia, sinalizando claramente aos pilotos que havia problema no sistema. Primeiro, o oficial Bill desligou o piloto automático e assumiu o controle manual da aeronave. Agora, não temos transcrições de voz dessa parte inicial do voo, já que o gravador de voz do cockpit só registrou os últimos 30 minutos. Podemos supor que o primeiro oficial Bill teria notado isso de imediato. Ele precisou puxar com uma força de até 50 libras ou 22 quilos para que a aeronave continuasse subindo. Quando ele tentou compensar, o compensador do estabilizador não funcionava. Como disse no início do vídeo, o principal objetivo do compensador é eliminar as forças do manche da tripulação. Como a aeronave estava compensada para subir a 330 nós, mas agora estava a 285 nós, seria preciso muito mais pressão para trás do que o normal para mantê-la subindo. Nos minutos seguintes, os profundores foram erguidos para manter a subida até 31.000 pés. Depois de nivelarem, a pressão para trás caiu para cerca de 30 libras ou 13 quilos. Ainda é bastante, mas é claramente administrável. Essa pressão para trás também foi ainda mais reduzida pelo aumento da velocidade e pela redução gradual do peso do combustível, de modo que, eventualmente, quase não era mais necessária pressão para trás. Para manter o voo nivelado, a tripulação também teria seguido o checklist de estabilizador inoperante em seu manual de referência rápida. O checklist orientaria a tripulação a tentar os 2 sistemas de reserva para resolver o problema e ajustar o trim da aeronave. Se não funcionasse, instruía a não reengatar o piloto automático, pois o trim parado com ambos motores sugeria outro motivo para o travamento, e, portanto, não seria aconselhável continuar tentando ativar os motores, o que o piloto automático certamente faria. Apesar disso, após a aeronave ter sido pilotada manualmente por quase 2 horas ao longo da rota, o piloto automático foi reengatado às 15h47. A redução do peso da aeronave, combinada com a maior velocidade no ar, teria feito com que as forças necessárias no manche fossem pequenas o suficiente para permitir que o piloto automático fosse reengatado. E é possível que a tripulação apenas quisesse a capacidade extra para continuar a solucionar o problema.
Agora, você pode estar se perguntando por que os pilotos não simplesmente deram meia volta e desviaram de volta para o aeroporto de origem assim que perceberam o problema que estavam enfrentando. Com as informações da época, um retorno direto resultaria em pouso acima do peso e velocidade de aproximação e pouso maiores que o normal. Do ponto de vista da pilotagem, o problema que achavam ter não era tão grave, e o checklist de procedimentos anormais não orientava a pousar no aeroporto mais próximo. Mas isso não significa que os pilotos não pensaram em alternar. Na verdade, era exatamente isso que eles estavam discutindo quando a transcrição do CVR começou, às 15 horas, 49 minutos e 49 segundos. Os pilotos tentavam resolver o estabilizador travado enquanto o comandante falava com a manutenção e operações da Alaska Airlines. Os engenheiros analisaram o histórico de manutenção e não encontraram nada, especialmente sobre o estabilizador. O comandante Ted avisou a manutenção e operações que preferiam alternar para o Aeroporto Internacional de Los Angeles, em vez de seguir para São Francisco. Ao ouvir isso, o pessoal de operações ficou visivelmente incomodado e quis que ele explicasse por que não podiam seguir para São Francisco. Agora, esse é o tipo de coisa que realmente me deixa irritado. Um piloto nunca solicita uma alternativa a menos que considere absolutamente necessário. Uma alternativa sempre vai prolongar o dia de trabalho e cria transtornos para os passageiros, a tripulação e a companhia. Portanto, uma alternativa não é algo que um piloto pediria sem um motivo adequado. Essa também era a opinião do comandante Ted, que explicou às operações da Alaska que não queria sobrevoar aeroportos adequados com esse tipo de problema, e que os ventos e as condições em LAX normalmente eram mais adequados para pousos com esse tipo de problema. O controlador de operações disse que ele deveria, é claro, fazer o que achasse mais seguro. Mas ele também avisou ao comandante que isso poderia atrasar o voo de volta para São Francisco e dificultar a autorização de pouso para um voo internacional não programado em LAX. Tudo isso soa como mais uma tentativa de pressionar a tripulação a manter o destino original, o que não escapou ao comandante, que comentou isso com o copiloto. Mais uma coisa importante de lembrar aqui é que o voo ainda estava totalmente sob controle neste momento, e nenhuma chamada de urgência ou emergência havia sido feita. Isso significava que o voo era tratado como qualquer outra aeronave no espaço aéreo, e isso também pode explicar a atitude relaxada do controlador de operações da Alaska Airlines. Os pilotos decidiram continuar seguindo sua rota até se aproximarem de Los Angeles e, então, alternar. Dessa forma, eles poderiam queimar um pouco mais de combustível para reduzir o peso e a velocidade de pouso. E isso também lhes daria mais tempo para continuar solucionando o problema e fazer um plano para a chegada. Pelas conversas que a tripulação estava tendo, dá para perceber claramente que eram dois pilotos muito experientes e bem treinados, capazes de pensar fora da caixa. Perguntaram na frequência de operações se havia piloto instrutor disponível, pois talvez algo tivesse passado despercebido pelos pilotos. Essa é uma ideia muito boa, mas infelizmente não havia nenhum instrutor disponível. O comandante Ted também informou a operações que pretendia descer a aeronave para uma altitude mais baixa e começar a configurá-la para ver como ela se comportava. Fazer isso é uma excelente ideia quando você está lidando com problemas de controle de voo, pois é muito melhor descobrir possíveis problemas adicionais de controle em uma altitude mais alta, quando há mais tempo para corrigir e fazer um novo plano de pouso. Às 15 horas, 59 minutos e 44 segundos, o comandante entregou os controles da aeronave, que ainda estava sendo pilotada pelo piloto automático neste momento, ao primeiro oficial Bill. Depois, ele ajustou a frequência para ouvir o serviço automático de informação terminal. No aeroporto de Los Angeles, o tempo estava bom, ventos quase alinhados à pista, boa visibilidade e poucas nuvens. Após isso, ele seguiu conversando com as operações do aeroporto de Los Angeles sobre o cálculo dos dados de desempenho de pouso para eles. Além de atualizar sobre os ventos em São Francisco, queria garantir que o tempo estava melhor em Los Angeles. Esses eram todos procedimentos padrão de preparação para desvio, e tudo ainda estava sob controle até esse momento, mas isso estava prestes a mudar. Às 16 horas, 7 minutos e 51 segundos, uma nova voz de engenheiro chamou o voo 261 na frequência de operações. Ele disse
que só queria saber se eles ainda tinham o mesmo problema com o estabilizador e se realmente haviam tentado todas as opções diferentes, incluindo os interruptores Pickle no manche e as alavancas tipo mala. O comandante respondeu que eles realmente haviam tentado de tudo, até juntos, e que adorariam ouvir se ele tinha alguma outra sugestão, como disjuntores escondidos ou algo assim. O engenheiro disse que revisava o guia de disjuntores, mas queria saber se já tinham tentado tudo. O comandante Ted confirmou que sim. O medidor de corrente alternada, que mostra a carga elétrica, indicava grande aumento quando usavam os interruptores normais do compensador. Agora, essa é uma informação importante porque mostra claramente que o motor em si estava funcionando, mas que ele não estava conseguindo realmente mover o parafuso. Isso indica possível dano sério no fuso-mãe, mas seria difícil para os pilotos perceberem com as poucas informações disponíveis na hora. Em versões posteriores, da lista de verificação do manual de referência rápida, a tripulação seria claramente orientada a não tentar novamente operar qualquer sistema de compensador se eles não funcionassem após a primeira tentativa. E em breve veremos o motivo disso. Agora, devido às perguntas repetidas do engenheiro, o comandante parece ter tido uma ideia, porque às 16 horas, 8 minutos e 59 segundos, ele disse ao copiloto: "Vou desligar, está com você." E o copiloto Bill respondeu: "Ok." 10 segundos depois, o comandante continuou dizendo: "Vamos fazer isso, e isso vai desligar", seguido pelo desligamento do piloto automático. Muito provavelmente, o comandante pressionou ambos os interruptores Pickle e possivelmente as alavancas de espera juntos, desconectando o piloto automático. Em seguida, um barulho alto foi registrado no gravador de voz do cockpit, seguido por 2 sons abafados da traseira da aeronave. O próximo som foi o tom audível de movimento do estabilizador, seguido pelo copiloto Bill exclamando: "Caramba!" O estabilizador horizontal agora se moveu de sua posição de 0,4 graus nariz para baixo, na qual estava travado nas últimas 2 horas, para um pouco além de sua posição máxima de nariz, para baixo de 3,1 graus. É possível que o acionamento repentino do motor do compensador tenha feito o fuso ACME voltar a se mover, causando a ruptura completa dos filetes restantes dentro da porca ACME, permitindo que o fuso e o estabilizador começassem a se mover livremente dentro da porca. O fato dos profundores terem sido puxados para cima para tentar contrariar o mergulho apenas causou tensão no fuso, que se moveu ainda mais para cima, tornando a situação ainda pior. Agora, o motivo pelo qual podemos supor que foi isso que aconteceu é porque o movimento do compensador, nos segundos após os 2 estalos, não foi linear, como seria se o fuso estivesse apenas girando normalmente ao longo dos filetes. O movimento ascendente do fuso só parou quando o batente mecânico bateu na parte inferior da porca ACME, deixando marcas claras de impacto e arranhões nela. O movimento repentino do estabilizador agora fez com que o nariz da aeronave baixasse, levando a um mergulho rápido e, com isso, a um grande aumento de velocidade. O copiloto gritou: "O que você está fazendo?" O comandante respondeu: "Eu desliguei", provavelmente falando do piloto automático. Os pilotos não tinham como saber o que ocorrera na traseira da aeronave, mas a fala do comandante destaca um ponto importante. Um dos principais motivos pelos quais não devemos acionar o piloto automático quando temos problemas nos comandos de voo é porque o piloto automático pode, na verdade, mascarar os problemas de controle e pode causar uma arfagem ou rolagem muito súbita se ele se desconectar de repente. Neste caso, os pilotos passaram os próximos 80 segundos aterrorizantes tentando tirar a aeronave do mergulho. O comandante chamou o controle de tráfego aéreo, informando que estavam em um mergulho. E enquanto ele fazia isso, uma forte vibração pôde ser sentida por toda a aeronave. O comandante gritou: "Você entrou em stall", o que não era o caso. Mas as vibrações, juntamente com a rápida taxa de descida, poderiam possivelmente ser interpretadas dessa forma. Isso também explicaria por que, alguns segundos depois, ele gritou: "Não, não, você tem que soltar, você tem que soltar", possivelmente se referindo à maneira como o copiloto estava puxando o manche. Houve várias trocas de chamadas entre os pilotos, até que, finalmente,
O alarme de excesso de velocidade começou a soar. Isso levou o piloto a acionar o freio aerodinâmico, melhorando um pouco a situação. Mas ainda foi necessário um esforço combinado de cerca de 130 libras, ou quase 60 quilos de força, para tirar a aeronave do mergulho de 6.000 pés por minuto. A tripulação finalmente conseguiu colocar a aeronave mais ou menos sob controle, quando chegaram a cerca de 24.000 pés. Eles pediram ao controle de tráfego aéreo um bloco de altitude entre 20 e 25.000 pés, garantindo autorização diante de outras aeronaves em caso de novo mergulho. E então, eles começaram a discutir sobre o que havia acabado de acontecer. Ambos concordaram em ficar longe de qualquer interruptor que tivessem tocado e que tivesse iniciado o mergulho. E também concordaram que a situação agora estava significativamente pior, com o estabilizador totalmente em posição de nariz para baixo. Eles também começaram a conversar sobre como precisavam reduzir a velocidade da aeronave e acionar os slats e os flaps para ver se ainda conseguiam controlá-la. Mas antes que pudessem fazer isso, o comandante Ted saiu do rádio novamente para falar com a manutenção e atualizá-los sobre a nova situação, agora muito pior. Os engenheiros não trouxeram novos conselhos. Apenas disseram que a decisão de tentar novamente o sistema de compensador era dele. Esse conselho gerou uma conversa entre os dois pilotos sobre se deveriam ou não tentar novamente. Mas aqui, o copiloto se manifestou claramente e disse que não achava que isso seria uma boa ideia. O copiloto Bill também lembrou o comandante de fazer um anúncio aos passageiros, que provavelmente estavam apavorados. O comandante Ted concordou e fez um anúncio curto e conciso, sem dar muitos detalhes, mas também sem enrolação. Um anúncio muito bem feito, dadas as circunstâncias extremas em que estavam, e que, com sorte, trouxe um pouco de tranquilidade aos passageiros. O controlador de tráfego aéreo de Los Angeles transferiu o voo 261 para o controlador de aproximação. Quando o comandante explicou os problemas, eles foram autorizados a seguir direto para Los Angeles. Mas aqui, o comandante tomou uma decisão verdadeiramente heróica. Ele sabia que seu jato estava em situação ruim, então recusou seguir direto e pediu para ficar sob vetoração radar sobre a baía, para completar os testes de configuração sobre a água, em vez de sobre uma área populosa. Ao fazer isso, ele evitaria danos a terceiros, caso algo pior acontecesse, e isso demonstra uma consciência situacional extraordinária sob pressão. Após a decisão, o comandante pediu autorização para descer até 10.000 pés e concluir os testes. O controle de tráfego aéreo solicitou aguardar 2 vezes. O copiloto se manifestou e sugeriu que eles deveriam realizar o teste na altitude em que estavam, em vez de descer até 10.000 pés e fazê-los ali mesmo. Agora entendo por que o comandante quis fazer isso em altitude mais baixa, onde o ar é mais denso e semelhante ao da aproximação. Mas a sugestão do copiloto de tentar com mais margem de altitude também faz todo sentido. É ótimo ver o profissionalismo e o CRM sendo aplicados em condições tão críticas. O controle de tráfego aéreo autorizou a descida da aeronave para 17.000 pés. A tripulação confirmou e lembrou ao controlador sobre a necessidade de um bloco de altitude. Eles receberam autorização para virar para a proa 280 graus em direção ao mar e mudar a frequência para o próximo setor. O chefe de cabine foi chamado à cabine de comando. Ao entrar, ela avisou aos pilotos que a tripulação ouviram um estrondo na traseira da aeronave, pouco antes do primeiro mergulho. O comandante agradeceu pela informação e disse para ela preparar a cabine e prender todos com os cintos. Ele queria descarregar a aeronave para tentar fazer o compensador funcionar. Isso significava inclinar o nariz para frente, reduzindo a pressão traseira e a carga no estabilizador. Essa manobra é eficaz para resolver alguns travamentos do estabilizador. Em outros tipos de aeronaves, como o 737, por exemplo, isso era chamado de manobra montanha-russa. No entanto, tentar isso novamente significaria também tentar ativar o sistema de compensador de qualquer forma. Primeiro, eles precisavam configurar a aeronave e verificar se estava controlável. Eles começaram recolhendo o freio aerodinâmico e então, às 16 horas, 17 minutos e 54 segundos, o comandante Ted assumiu o controle da aeronave e pediu para que os slats fossem estendidos. Primeiro, o copiloto Bill
moveu a alavanca dos slats para estender, o que pareceu piorar ainda mais a tendência de arfagem para baixo. O comandante pediu que os flaps fossem estendidos para 11 graus. Quando começaram a se mover, a aeronave se estabilizou e ficou mais fácil de pilotar. Agora, por algum motivo desconhecido, assim que o teste foi concluído, o comandante decidiu recolher novamente os flaps e slats, mesmo que a aeronave estivesse voando razoavelmente bem naquela configuração. Ele provavelmente fez isso só para testar a configuração antes do pouso, mas não queria mantê-la até Los Angeles. Então aqui vai mais uma lição para vocês, futuros pilotos. Se tiver problemas com comandos de voo e combustível não for problema, não altere a configuração após começar a ajustá-la. Geralmente, é melhor simplesmente continuar voando a aeronave nessa nova configuração do que tentar a sorte reconfigurando mais vezes, de qualquer forma. O comandante queria aliviar o estabilizador para tentar resolver o problema do compensador. Mas antes, o oficial Bill manteve sua posição. Ele disse que não achava bom mexer nisso de novo, já que a aeronave estava voando. E ele também disse: "Acho que se está controlável, devemos apenas tentar pousar." O comandante Ted ouviu e concordou novamente, demonstrando um excelente CRM entre os dois. Mas, infelizmente, isso simplesmente não era para acontecer, porque apenas 5 segundos depois, uma série de batidas suaves pôde ser ouvida na parte de trás. Em seguida, o copiloto disse: "Você sentiu isso?" O comandante, com o manche, disse: "Sim, ok, me dá. Isso aqui tá difícil", mostrando que precisava de mais força para evitar que o nariz do avião baixasse. O que provavelmente aconteceu nesse momento foi que o tubo de torque, dentro do parafuso ACME, foi submetido a cargas significativas de flexão e tração. Durante os 10 minutos que se passaram desde o cisalhamento das roscas da porca ACME, essas cargas de flexão ativaram trincas de fadiga já existentes dentro do tubo de torque. E agora, essas trincas fizeram com que o tubo de torque se rompesse completamente em 2 partes. E, portanto, deixassem completamente a porca e o batente. Isso significava que o estabilizador agora podia se mover quase livremente em torno de suas dobradiças traseiras. Agora ele batia nos suportes da carenagem da ponta do estabilizador vertical, que eram a única coisa impedindo que ele subisse mais. Isso alterou o ângulo do estabilizador de 3,1 para 3,6 graus nariz para baixo, explicando o aumento na arfagem que o comandante percebia. O comandante logo pediu para rebaixar novamente slats e flaps, pois a aeronave era mais fácil de controlar assim, mas já era tarde demais. Os suportes da carenagem, na ponta do estabilizador vertical, não foram projetados para suportar a carga exercida pelo estabilizador naquele momento. Às 16 horas, 19 minutos e 35 segundos, um barulho horrível foi registrado no gravador de voz da cabine. Ao mesmo tempo, vários pequenos retornos apareceram no radar do controle de tráfego aéreo. Quando a carenagem da ponta foi arrancada e se separou da aeronave, o estabilizador passou a se mover para cima em um ângulo alto demais para ser medido pelo gravador de dados de voo, o que causou imediatamente uma arfagem violenta para frente. Era uma situação irrecuperável, pois todo o estabilizador horizontal estava fora de controle. Mesmo assim, o comandante Ted tentou. O que ele fez agora foi, em vez de tentar sair do mergulho de 70 graus, empurrou o manche para frente e rolou a aeronave para à esquerda até uma posição invertida, efetivamente contrariando a arfagem para baixo do estabilizador. Ele gritou: "Empurra, empurra, empurra", e rola, enquanto o copiloto gritava Mayday, mas sem realmente transmitir no rádio. Devido à rolagem, a arfagem caiu de menos 70 para 29, e depois para menos 9 graus. Como eles agora estavam voando invertidos para fora da baía, às 16 horas, 19 minutos e 54 segundos, o comandante Ted falou: "Ok, estamos invertidos. E agora precisamos recuperar." Isso indicava que ele queria voltar a aeronave para uma posição normal novamente. Enquanto ele tentava isso, eles passavam por 16.400 pés, ainda descendo a 208 nós. Nos segundos seguintes, os dados de voo mostraram movimentos do aileron para ambos os lados enquanto os flaps eram recolhidos. O comandante Ted gritou: "Empurra! Empurra!
lado azul para cima, sinalizando que queria reposicionar a aeronave corretamente. Depois veio o comando: chutar, leme à esquerda 2 vezes. Primeiro, o copiloto Bill disse que não alcançava, e o comandante Ted falou: ok, leme à direita. Essa tentativa falhou, e 10 segundos depois, o comandante Ted disse: temos que tentar de novo, mas pelo menos estamos voando de cabeça para baixo. Mas, infelizmente, esse chamado foi quase imediatamente seguido pelo som de várias estolagens do compressor e pelo som do motor direito desacelerando. Provavelmente, devido ao ângulo extremo do ar de encontro atingindo as entradas dos motores. A partir daí, nada mais podia ser feito. O comandante Ted pediu para que os freios aerodinâmicos fossem estendidos, mas suas últimas palavras puderam ser ouvidas no gravador de voz da cabine às 16 horas, 20 minutos e 56 segundos, quando ele disse: "Ah, lá vamos nós." Menos de um segundo depois, a aeronave impactou o Oceano Pacífico e todas as 88 pessoas a bordo foram perdidas instantaneamente. Outras aeronaves na área testemunharam a descida final do voo 261 e, com elas e imagens de radar, o local do acidente foi logo encontrado. Os destroços estavam espalhados pelo fundo do mar e levou uma semana para resgatar a maioria das peças. Entre eles estavam o gravador de dados de voo, o gravador de voz do cockpit e grande parte do conjunto do fuso de acionamento do estabilizador horizontal. Com a ajuda dessas peças, os investigadores do NTSB puderam relativamente rápido começar a focar no que havia causado essa terrível tragédia. Ao examinarem o fuso ACME e a porca, perceberam que a porca estava quase totalmente lisa, restando apenas vestígios de rosca em seu interior. No fuso ACME, encontraram pedaços de rosca espiral arrancados da porca, provavelmente durante o primeiro mergulho. Mas o que realmente chocou a todos foi que não parecia haver qualquer vestígio de graxa, nem no fuso, nem na porca. O engraxador da porca estava entupido com graxa velha e resíduos, e os demais componentes totalmente secos. Não havia lubrificante algum neles. Isso fez os investigadores analisarem os registros de manutenção da Alaska Airlines e entrevistarem mecânicos e engenheiros. Grandes discrepâncias foram rapidamente encontradas, tanto no manual de manutenção quanto na forma como o trabalho de manutenção estava realmente sendo realizado em seus diversos centros técnicos. Funções gerenciais importantes não estavam preenchidas na companhia aérea, causando confusão sobre as responsabilidades de cada um. Isso ocorreu ao longo de anos, conforme a operação da Alaska Airlines crescia. É isso que eu chamo de desvio organizacional. Tudo isso aconteceu em pequenos passos incrementais. A investigação concluiu que o acidente ocorreu por perda de controle causada pela falha em voo do parafuso de compensação do estabilizador horizontal. Contribuiu para a causa o cronograma estendido de lubrificação e as verificações de desgaste da Alaska Airlines, ambos aprovados pela FAA. Esses dois fatores, combinados com uma ou possivelmente várias lubrificações mal executadas, fizeram com que o desgaste excessivo passasse despercebido. E, em última análise, levaram à falha completa das roscas dentro da porca ACME e à falha subsequente do tubo de torque. Ao final da investigação, foram feitas 24 recomendações de segurança. Algumas deram orientações mais claras aos pilotos para não repetir ações nas listas de verificação do sistema de compensador e evitar o piloto automático em caso de problemas nos comandos de voo. Mas a grande maioria das recomendações foi direcionada à Alaska Airlines e à FAA em relação aos intervalos de manutenção, lubrificação e verificações de desgaste do estabilizador horizontal. Após o acidente, o cronograma de lubrificação foi imediatamente alterado para ser realizado a cada 650 horas em todas as aeronaves MD-80. Também houve recomendações para que não fosse permitida a certificação de aeronaves, a menos que pudessem provar que não eram suscetíveis a falhas catastróficas de ponto único, como a que ocorreu neste caso. Os dois pilotos, comandante Ted Thompson
e primeiro oficial Bill Tansky foram homenageados póstumamente com a medalha de ouro por heroísmo da Associação de Pilotos de Linhas Aéreas em reconhecimento às suas ações durante a emergência. E se você acha que reconhece algumas das cenas deste vídeo, é provável que seja porque a mesma falha e ações semelhantes dos pilotos foram usadas no filme O Voo, de 2012, estrelado por Denzel Washington. Esse episódio foi assustador, e sei que alguns de vocês provavelmente ficam nervosos ao voar. Saibam que, mesmo que coisas como essa tenham acontecido, são tragédias como essa que tiveram um impacto mais profundo na melhoria da segurança na aviação comercial. E para evitar que coisas como essa voltem a acontecer, eu criei um aplicativo justamente para vocês, onde podem fazer as suas próprias perguntas. Confira se há turbulência nos próximos voos e ouça minhas explicações sobre ruídos, sensações e procedimentos das aeronaves. Está disponível em todos os dispositivos e você pode acessar em app.mentorpilot.com e criar um usuário. Eu realmente espero que isso ajude. Confira esses vídeos a seguir e tenha um dia absolutamente fantástico. Tchau!